Senhor Jesus. Abençoados nos sentimos sempre, Jesus, quando nos colocamos abertos para mais um aprendizado. Abençoado nos sentimos, Jesus, quando percebemos que mesmo diante de tantas experiências dolorosas, tais aprendizados nos auxiliam a vivenciá-las com o melhor de nós. Abençoados nos sentimos, Mestre Jesus, por tê-lo feito o nosso mestre de todo dia, por termos aceito o Senhor como nosso exemplo de vida e acreditado firmemente em cada palavra que o Senhor nos trouxe. E hoje, apesar de terem passado 2000 anos, ainda estamos na labuta de colocar cada aprendizado em prática, mas não desistimos. E tendo o Senhor ao nosso lado, conseguiremos alcançar nossos objetivos de chegar ao Pai numa posição de bons entendedores das leis que nos regem. Fique conosco, Jesus, nesta palestra, em cada passo que dermos em nossa vida, sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Vamos lá. Já foi falado para nós que o tema do nosso estudo é estudo sobre temas dos livros dos Espíritos e dos Médiuns, ok? Para aqueles que não sabem, estes dois livros fazem parte da codificação kardeciana, né? Sendo o Livro dos Espíritos aquele que deu início a toda a propagação das verdades do mundo espiritual dentro do contexto trazido por Kardec, né? O Livro dos Médiuns também é um livro de suma importância para aqueles que, de repente, dentro da nossa vivência mediúnica, da vivência daqueles que hoje se veem espíritas, trazendo-nos uma melhor postura de como lidarmos com tanto a doutrina que abraçamos, quanto com a própria mediunidade, que podemos tê-la ativa para um trabalho mais redentor. Ok? Bem, nosso objetivo, enquanto trazemos este estudo, é auxiliar e compreender os ensinamentos trazidos por ambos os livros, dentro dos temas que foram propostos para este curso, e como nós poderemos colocar em prática tais ensinamentos no nosso dia a dia. Para quê? Para que nós possamos evoluir. É o nosso objetivo, é aquilo que hoje nós almejamos para cada um de nós, mesmo diante de algumas dificuldades, de nos desligarmos daqueles prazeres mundanos que muitas vezes nos fazem esquecer dessa nossa proposta, não é? Bem, temos em torno de 16 temas neste curso, e destes 16 temas, o primeiro que hoje nós estudaremos é o Consolador. Depois virá o tema Deus, elementos gerais do universo, criação, quem ou o que são os espíritos, pluralidade das existências, viver no mundo dos espíritos, de volta à vida corporal, emancipação da alma,
intervenção dos espíritos entre os dois mundos, da ação dos espíritos sobre a matéria, objetivo da mediunidade, trabalho mediúnico, formação dos médiuns e perigos da mediunidade, esse eu estou doida para assistir, retorno à vida ao plano espiritual e penas e gozos futuros com o fechamento do nosso curso. Bem, como eu disse, o nosso objetivo dentro dos temas que nós traremos neste curso é nós compreendermos, aprendermos aquilo que ambos os livros, e com certeza não ficaremos só entre eles, porque a gente, todas as vezes que nós estamos estudando alguma coisa, sempre estaremos somando muitos e muitos mais entendimentos naquilo que nós estamos explanando, ou interpretando, ou somando a tudo aquilo que já conhecemos, e tentando fazer com que este curso seja o mais prático possível para que nós possamos vivenciar esses entendimentos. Bem, vou deixar cada tema para o seu dia específico. Hoje nós falaremos sobre o Consolador, ok? Acredito que todos vocês, de uma forma ou de outra, já tiveram contato com estes temas que eu os enumerei aqui, foram colocados no chat também. Acredito que cada um de vocês já tenha tido, no mínimo, um contato. Aqueles que jamais leram o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns, então, estejam conosco, vamos aprender juntos, mas eu também aconselho a cada tema ir lá no livro, dar uma lidinha, complementar aquilo que foi falado e que será falado aqui com vocês. Tudo bem? Minha dica para todos. Por quê? Porque por mais que a gente fale aqui 1h30, a gente não vai conseguir trazer tudo para vocês. Não tem jeito, né? E a cada leitura, mais a gente absorve aquilo que a gente escutou. Então, isso é muito bom. Vamos lá. O Consolador. Quem nunca ouviu falar sobre o Consolador? Acredito que alguns de vocês, ou a maioria, tenham ouvido falar sobre isso. Bem, quem foi o primeiro a falar sobre o Consolador foi um tal de Jesus Cristo. Uma pessoa, assim, quase nada conhecida por nós, né? Ou pelo menos suas ações, né? Quem falou sobre o Consolador e o prometeu para nós foi Jesus. E eu vou ler aqui para vocês uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. Muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las. E tenho, para vos dizer, muitas outras que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Não é novidade para nós que Jesus ele não pôde falar tudo, não é? Até nos cursos anteriores que nós já passamos, já foi falado sobre isso. Não havia possibilidade de Jesus nos trazer tudo, como ainda, se hoje ele estivesse aqui conosco, ele também não teria condições de nos trazer tudo. E o que Jesus fez? Jesus, ele preparou o terreno. O que é preparar o terreno? Ele volveu o terreno, ele mexeu no terreno e ele jogou as sementes. Sementes preciosas, que trariam para todos nós bons entendimentos sobre as melhores posturas, os melhores
entendimentos sobre aquilo que sempre nos regeu, mas que por nossa ignorância nós jamais teríamos colocado em prática, jamais tínhamos entrado em contato com aquelas explicações que Jesus nos trouxe. Por quê, gente? Bem, primeiro, quando Jesus ele veio, ele não quis modificar nada que existia. Lembram que ele disse? Eu não vim modificar as leis nem os profetas, mas vim dar-lhes entendimento. O que acontece? Quando eu falo que nós não tínhamos um contato diante das explicações que Jesus nos trouxe, foi porque tudo aquilo que estava sendo dito até aquele momento estava sendo dito para um povo extremamente grosseiro, um povo que ainda necessitava vivenciar a sua existência sob a dureza de uma lei trazida por Moisés. Lembram disso? Moisés trouxe as leis, Moisés criou outras leis, leis que eram duras para um povo duro, um povo que, naquela época, tinha recebido o Messias, por quê? Porque ele era um povo que acreditava que se manteve firme no entendimento de um Deus único. Muitas outras civilizações estavam bastante adiantadas na sua ciência, nos seus entendimentos sobre a vida, mas foi o povo hebreu que sustentou a visão daquele Deus único, de um Deus supremo, de um ser que estava ali por todos eles. Talvez um dos maiores equívocos tenha sido somente que eles pensavam que o Deus, aquele Deus, mesmo duro, mesmo um Deus humanizado, estava ali só por eles, não é? Não foi isso que eles pensavam? Eles pensavam que eles eram o povo escolhido, e foi mesmo, foi escolhido. Como não? Jesus não chegou entre eles? Foi escolhido, porque eles dariam a Jesus todo o embasamento para que ele pudesse trazer os seus ensinamentos para aquele povo que tinha uma base, que receberia algumas informações de uma forma mais prática, mais sutil, mesmo que fosse, mas eles estariam recebendo as explicações de Jesus de uma forma melhor. Gente, é minha mãe tentando ligar aqui para mim, eu estou desligando, mas está difícil. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Jesus, ele se utilizou daquilo que existia e trouxe um novo entendimento. Jesus, ele trouxe um entendimento novo por quê? Porque Jesus, ele trouxe a ideia de um Deus de amor. Se Jesus trouxe um novo entendimento e trouxe um entendimento de um Deus de amor, isso significa o quê? Significa tão somente que nós já estávamos extremamente necessitados deste amor. E já estávamos, no mínimo, um pouco preparados para recepcionarmos esse Deus diferente em nossos corações, em nossas vidas. Mas olha, já se passou mais de 2000 anos depois que Jesus trouxe essa verdade. E nós ainda, em muitas situações, ainda estamos clamando por aquele Deus de 2000 anos atrás. Gente do céu, perdoem-me. Bem, por favor, depois cortem essa parte, que vai ficar chamando.
Então, o que acontece? Jesus, ele trouxe essa nova visão de Deus. E ele fez o quê? Nessas sementes que ele foi colocando, neste terreno que ele foi preparando, ele trouxe todo o embasamento para que nós pudéssemos, devagar, ainda diante da nossa ignorância, irmos vivenciando as verdades que ele estava trazendo, também devagar, até que estivéssemos mais bem preparados para outras verdades faladas por Jesus, mas que nós ainda não tínhamos bom entendimento sobre isso. Então, o que acontece? Se nós temos Jesus, ele nos traz um entendimento que ele tem uma proporção enorme, mas dentro de uma parábola. Essa parábola vai sendo interpretada, a cada leitura que nós vamos fazendo, vai sendo interpretada e um pouco absorvida por nós. Só que chega uma hora que a gente já não tem mais muitos recursos, vocês concordam? São 2000 anos, gente. Então, nós estamos, durante 2000 anos, puxando, angariando todos os entendimentos segundo as nossas experiências, vamos angariando esses entendimentos para que a gente possa ir compreendendo aquilo que Jesus nos trouxe. Mas chega uma hora que a gente precisa de algo mais. A gente precisa de novas fontes. E aí Jesus, como um bom pai que vê seu filho pequenininho e sabe o que esse filho vai vivenciar ainda na vida, como se fosse uma premonição. Jesus olhou para nós e falou: não se preocupem, eu não posso falar tudo agora, vocês não vão me compreender, mas virá o Consolador, virá alguém ou alguma coisa que trará a vocês maiores entendimentos. Bem, lembram que eu falei que nós já vivenciamos, depois de Jesus, mais de 2000 anos? Lembram? Vocês acham que diante desse tempo que Jesus já tinha a ideia que iríamos levar, né, para a gente poder, mais de 1000 anos e tanto aí para frente, vocês acham que nós não seríamos merecedores de recepcionarmos nesse tempo inteiro também consolo? Se vocês acreditam que, mesmo na nossa ignorância, nesse tempo todo de vivência, depois que ele chegou, ele sempre teve a intenção de nos consolar, de nos abrigar, de nos impulsionar para frente. Quando Jesus falou que viria o Consolador, viria uma fase, viria uma ferramenta que nos daria condições de nós seguirmos mais além. Mas vocês têm que concordar comigo que neste todo tempo de vivência, nós sempre tivemos fontes de consolação. Concordam? Mesmo que essas fontes tenham se equivocado em muitas coisas, em muitos entendimentos trazidos pelos avatares da vida aí afora, pelos mestres divinos que chegaram no planeta, e muitos têm seus seguidores, nós sempre tivemos ferramentas consoladoras para que nós pudéssemos continuar caminhando dia a dia. Concordam? Por quê? Porque Jesus, ele preparou o terreno. Jesus sabia que a vida que era sábia começaria a nos trazer todas as experiências para que, testados, provados, nós iríamos tentar colocar em prática aquilo que nós tínhamos abraçado como verdades, leis morais para nós. Comportamentos cristãos para nós.
Então, o que eu quero dizer? Bem, primeiro, que aquilo que foi prometido por Jesus como o Consolador pode também ser considerado por nós não só uma coisa, não só alguém, mas pode também ser considerado por nós tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa vida e que nós recepcionamos aquilo para nos fortalecer e continuar a nossa caminhada. Então, se, por exemplo, eu, neste período inteiro, abracei como proposta, vou colocar religiosa, filosófica, doutrinária, não importa, coloquei o cristianismo, o budismo, o islamismo, coloquei, me tornei dentro do cristianismo, eu me tornei evangélico, católico. Isso tudo não foram buscas incessantes do nosso ser, de trazer para nós a depuração espiritual? Tudo isso foi nos dando, foi nos consolando, foi nos impulsionando, foi nos trazendo condições de recebermos aquilo que nós que estamos agora nesta reunião e todos aqueles que resolverem abrir essa palestra lá no canal do YouTube acreditam. Trazer o Espiritismo. Este Espiritismo que, pelo menos até agora, está nos complementando, nos consolando, nos impulsionando o tempo inteiro à frente e na busca da nossa lapidação íntima. Só um minuto, Fred. Porque e aí eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, para os espíritas, o consolador é o Espiritismo. Percebem? Vamos lá, Fred. O que você deseja de mim? Boa noite. Boa noite. Queria que você me citasse, foi uma pergunta que fizeram. Você poderia citar alguns dos avatares, alguns dos consoladores? Então, todo avatar é considerado como um mestre, e aí você pode pensar Maomé, Jesus, Buda, Krishna. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Esses eu acho que já ajudam no bom entendimento. Os avatares são aqueles seres que, dentro de um contexto de vivência, trouxeram para a humanidade, ou uma boa parte dela, um entendimento e uma depuração do seu ser espiritual. Foram condutores de... Eu vou dizer dessa forma, mas eu acho que só para o bom entendimento, mas a gente sempre usa isso para Jesus, eles foram bons pastores para as suas ovelhas. A gente normalmente usa isso para Jesus. Mais algum, Fred? Não? Ok. Então, alguém, por exemplo, está aqui falando que Divaldo, Chico... Eu acho que Divaldo, Chico, eles foram... Eu não sei se é isso que a pessoa quis dizer, mas eu acho que Divaldo, Chico, eles não foram avatares, né? Avatares realmente são mestres, mas foram missionários, foram e são ainda missionários desta tarefa divina de levar a todos nós o nosso melhor. Então, foram exemplos para nós, por exemplo, nós enxergarmos hoje Chico, Divaldo, nós já temos uma dificuldade de acharmos que nós podemos repetir, mas ainda assim eles não estavam ao nosso lado, não estão ao nosso lado ainda,
dentro de um contexto de vivência? Então, quando nós temos esses exemplos, Madre Teresa, né, Irmã Dulce, quando nós temos essas pessoas ao nosso lado, nós nos vemos mais capazes de realizarmos algo por nós e pelo outro, porque a gente vê que é possível. Ok? Bem, Leonardo, você quer falar? Meu apoio? Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta que você começou a falar, então não sei se você vai concluir, né? Você estava falando sobre o espiritismo ser para os espíritos o consolador. Acho que foi a última fala que você falou disso, não foi? Vou falar sobre isso, mas pode perguntar. Não, então segue. Depois, se você não falar, aí eu te pergunto, para eu não cortar. Então, para os espíritas, e agora eu estou falando dessa forma porque foi a minha última fala, para os espíritas, o espiritismo é o consolador, seria a terceira revelação, ok? Bem, eu não estou aqui discordando, até porque sou espírita, não estou aqui discordando, mas eu estou aqui querendo que nós possamos abrir bastante o nosso leque dentro deste conceito, que é o que eu estou tentando fazer desde sempre. Eu quero que nós abramos o nosso leque, porque a primeira coisa que nós precisamos lembrar, que quando lá no início eu falei assim, talvez um dos poucos equívocos, poucos não, né? Mas um dos equívocos do povo hebreu foi achar que Deus só pensava neles, que Deus ele os tinha como preferentes, como um povo de preferência. Hoje, na minha visão, eu acho que nós também precisamos ter um pouco de amplitude nesta visão. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que eu nunca tive contato com o espiritismo, eu não seria uma pessoa merecedora de consolo? O espiritismo, ele não traria somente para aqueles que são seus seguidores o consolo prometido por Jesus? Essa é a visão que eu gostaria que nós pudéssemos ampliar. Da mesma forma que não estão salvos somente aqueles que têm um único mestre na sua vida, nós precisamos lembrar que o que faz com que nós nos depuremos espiritualmente é seguirmos as leis divinas, é seguirmos o melhor comportamento que as leis divinas, morais, elas nos solicitam. Então, isso significa que, se eu sou uma pessoa, eu não sou espírita, mas eu sou um bom cristão, uma boa cristã, eu posso ter em mim todo um entendimento de uma boa vida cristã, e eu teria todo o consolo que esta minha visão me proporciona. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O espiritismo, ele pode ser considerado o consolador. Por quê, gente? Porque o espiritismo, ele traz para nós, de uma forma muito clara, as verdades espirituais. Dentre elas, que nós somos espíritos, que a nossa vida não acaba e que nós somos extremamente responsáveis pelas nossas ações. Dentre elas. E por que que isso nos consola? Porque somente essas poucas verdades dão a nós condições de, a cada vivência, a cada experiência, a cada circunstância que nós estamos vivenciando, a gente consegue enxergar a justiça de Deus. Concordam comigo? Porque no momento em que nós acreditamos em pluralidade das existências, no momento em que nós acreditamos que nós somos responsáveis por nossas ações, cada circunstância que nós vivenciamos traz
para nós a ideia de que mesmo que eu não me lembre do porquê, eu sou uma pessoa que necessito desta vivência para um melhor crescer. Observar a minha fala? Eu não falei que eu mereço punição. Eu não falei que eu sou merecedora de açoitamento. Eu falei que nós somos pessoas merecedoras de um bom entendimento diante dessa experiência que nós temos. Que é muito diferente. Se eu sou uma pessoa que, mesmo não sendo espírita, ok? Não sendo espírita, eu tenho fé e entrego minha vida a Deus. Vocês concordam que eu sou uma pessoa muito consolada? Mesmo que eu não tenha o espiritismo como base de doutrina, filosofia, religião na minha vida. Mas, ainda assim, coloco como uma boa espírita, coloco que o espiritismo pode ser considerado, sim, a terceira revelação. Vocês podem estar se perguntando, por que a Adriana, ela não fala logo que é a terceira revelação e que é o Consolador? Sabe por quê que eu não estou colocando tão firmemente isso? Porque eu sou uma pessoa que entendo da forma que eu coloquei até agora, que nós podemos somar experiências. E que o Espiritismo, ele conseguiu ser bem entendido, ou melhor, está sendo entendido por nós hoje, por tudo que nós vivenciamos antes. E a cada experiência que eu vivencio, para mim, é uma revelação. Mas, se eu não me engano, foi no livro A Gênese. Espera aí, hein? Na Gênese, no capítulo 1, item 27, é falado assim: por que chama ele ao novo Messias de Consolador? Este nome, significativo e sem ambiguidade, é toda uma revelação. Previa, pois, que os homens teriam necessidade de consolações, o que implicaria a insuficiência daquelas que encontrassem nas crenças que se formassem. Nunca o Cristo foi mais claro e mais explícito do que nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestaram atenção, que foi quando ele falou que ele não poderia falar tudo, que ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que restabeleceria todas as coisas e vô-las explicaria todas. Lembram que eu li lá no início? Talvez porque se tem evitado pô-las em evidência e aprofundar-lhes o sentido profético. O que foi falado aqui agora? Foi falado que Jesus ele já estava prevendo que, em razão da nossa ignorância, nós somos 8 ou 80. Lembram? E ainda nem saímos disso, ainda continuamos no 8 ou 80. Que quando Jesus chegasse, nós íamos sair de uma extremidade e iríamos para outra. Vocês concordam? Porque quando Jesus chegou, nós saímos de uma extremidade e fomos para outra. Porque nós não sabemos ir devagarzinho nos equilibrar, não. A gente vai para um lado, vai para o outro, até que a gente consegue chegar no equilíbrio. Então, Jesus já previa que nós iríamos, entre aspas, deturpar
aquilo que ele falou. Mas que não iria ser perdido. Porque verdades não se perdem. As verdades, elas chegam. As mentiras têm pernas curtas e as verdades chegam, são reveladas. Então, no momento em que ele previu esta nova revelação, vamos colocar assim, quando ele previu este Consolador, ele previu que nós já teríamos deturpado algumas coisas daquilo que ele trouxe. O ser humano teria botado o seu dedo naquilo que ele trouxe. E neste momento, de novo, haveria necessidade, como ele disse aqui, de restabelecer todas as coisas. Para eu restabelecer alguma coisa, porque esta alguma coisa foi alterada. Ela saiu do seu prumo. Fala, Fred. Vamos lá, olha só. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, por meio do Chico Xavier, traz a informação que a chegada do Consolador marcaria o início do período de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, informando que o Espiritismo seria esse Consolador. Não seria esse um dos motivos para considerar o Espiritismo como consolador, mesmo para aqueles que não são espíritas? E como que aqueles que não são espíritas... Gente, eu vou tirar esse celular daqui, só um minutinho. Está tocando. Pronto, desculpem, mas eu vou tirar porque o pessoal hoje está todo mundo me chamando. Fred, você vai ter que repetir, que eu já não sei mais o que eu estava falando. Sem problema. Vamos lá. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, por meio do Chico Xavier, traz a informação que a chegada do Consolador marcaria o início do período de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, informando que o Espiritismo seria esse Consolador. Não seria esse um dos motivos para considerar o Espiritismo como Consolador, mesmo para aqueles que não são espíritas? Ok, bem, eu quero colocar muito claro aqui que em nenhum momento eu estou dizendo que ele não é, tá bom? Quero colocar isso muito claro. O que eu quero hoje é trazer uma amplitude maior dessa visão nossa. Com relação ao que foi falado, pensem comigo. Ok, o Espiritismo ele chegou para que houvesse essa transição, o início dessa transição, mas quem sabe disso? Quem é que sabe disso? Os espíritas vão falar. Ok, mas se eu não sou espírita, eu vou acreditar na pessoa? Porque existem, eu vou chamar de seitas, ou religiões, ou doutrinas, não importa. Existem doutrinas que falam que daqui a pouquinho vão chegar naves espaciais para levar os escolhidos. E vocês acreditam nisso? Dentro desse processo aí da transição, porque alguns acreditam que nesta fase de transição vão acontecer das naves chegarem. Se vocês não têm essa crença, a pessoa vai falar e você vai olhar e vai falar assim, ok, mas isso eu não acredito. Porque você é uma pessoa educada e não vai falar nada que vá trazer essa pessoa algum incômodo. Mas assim, você vai chegar e você vai falar que você não acredita. Então, o fato do Espiritismo chegar para que haja essa transição é uma nova
fase da vida do planeta, não é por si só, por causa disso, que essa transição aconteceu. Aconteceu porque já estava na hora das pessoas começarem a descobrir sobre o plano espiritual. Porque na regeneração, nós vamos ser seres mais espiritualizados. Então, havia necessidade de se começar a falar sobre esse intercâmbio entre os dois mundos. Entendem a diferença? Então, se eu não sou espírita, até falar que nós estamos num momento de transição, eu duvido. Até porque, se a gente olhar para tudo que está acontecendo, parece que essa transição está sendo, talvez, as pessoas até duvidem que isso é positivo. Acho que respondi. Tem mais alguma, Fred? Eu tenho, mas essa é uma pergunta minha. Você está falando de consolador aí, legal? Legal. E eu, quando não, assim, a gente está trazendo o termo consolador. E eu, quando estou escutando o termo consolador, eu estou projetando esse recebimento desse consolo do externo. Mas eu não posso ser consolador de mim mesmo, não? Sim, mas para que você possa ser consolador de si mesmo, você precisa usar de algumas ferramentas preciosas. Primeira ferramenta preciosa, autoconhecimento. Segunda ferramenta preciosa, auto-perdão. Terceira ferramenta preciosa, outro auto aí da vida. Entende? Claro que você sempre será aquele que te consolará. Por quê? Porque é você quem vai pegar a ferramenta do espiritismo, é você quem vai pegar a ferramenta de tudo aquilo que você está aprendendo e você vai aplicar em você mesmo. Então, é você quem vai fazer isso por você. É você. Mas até para isso, você precisa aplicar em você aquilo que é extremamente necessário, que são as ferramentas do autoconhecimento, auto-amor, auto-perdão. Tudo isso é importante. Senão, você não se consola. Senão, você vai estar sempre numa luta constante entre aquilo que você acha que é uma crença sua e aquilo que você efetivamente tem como crença. Percebe? Mais alguma pergunta? Não? Leonardo? Não, você já falou sobre o que eu ia te perguntar sobre essa relação, né? Essa visão nossa nós que eu digo nós espíritas, né? Mas tomamos posse do espiritismo como consolador e muitas vezes quem está de fora, né? Como você bem disse, pode ser que essa verdade não chegaria, mas eu vejo que é assim. Acho que talvez um marco mais importante e que Kardec bem fala, acho que é na introdução, não lembro se é do Livro dos Médiuns, se é do Livro dos Espíritos, dele tirar, né, essa fantasia do que era sobrenatural para passar o que é ser natural. Então, o que é natural pertence a todos nós, né, independente de em que situação, até porque eu já disse isso em algum outro momento, não sei se foi aqui ou na fraternidade, que eu tinha o conceito romântico, né, de que os espíritos trabalhavam somente nas casas espíritas. E lá na fraternidade, quando eu entrei como assistido e não tinha até então pouquíssimo conhecimento sobre o espiritismo, né? E foi me colocado que eu trabalho nas igrejas evangélicas, trabalho, né, em todas as denominações. Então acho que passou a ser isso, esse universalismo, tirar o que era natural, o que era sobrenatural, algo que era, né, e passou a ser natural. Então você já me respondeu já. Obrigado. E nós precisamos pensar numa outra coisa. O que faz uma verdade se propagar? Verdadeiramente, o que faz uma verdade se propagar são as pessoas começarem a falar sobre ela. Então,
Quantas pessoas não são espíritas, mas acreditam, ou pelo menos veem um pouquinho de obviedade sobre a pluralidade das existências? Quantas pessoas que não são espíritas, elas, pelo menos, elas trazem um devido respeito à ideia de que a vida, ela continua, não trazendo essa pluralidade, mas que a vida continue, e talvez ela não seja da forma tão romanceada como era vista antes. A ponto de nós vermos algumas autoridades de algumas religiões, não vou falar quem, mas algumas autoridades chegaram ao ponto de dizer que inferno, céu e purgatório não estão no nosso ambiente externo, e sim dentro de nós. Fala, Fred. É também uma pergunta minha. Você está falando de consolação, consolador, mas assim, eu estou batendo aqui na minha cabeça direto o seguinte: para que consolar? Você não precisa, não? Será que você não precisa, não? Quem é Eu preciso. aqui que está vendendo todas as oportunidades de consolação que a vida está lhe trazendo? Eu acho que está todo mundo agarrando com todas as forças do seu ser, né? Tudo aquilo que pode consolar, trazer aquilo que nós podemos chamar de consolo. Mas o que é ser o consolador? Gente, ser o consolador não é só a ideia dessa consolação. Consolador significa também nós estarmos advogando, nós estarmos... qual é a palavra que eu vou usar? Intercedendo. Diante da vida, a vida está intercedendo, advogando por cada um de nós. Porque este plano espiritual que atua o tempo inteiro a nosso favor, e é a nosso favor, mesmo quando nós pensamos em influências não tão boas sobre nós. E aí agora, quem nunca ouviu falar isso quase morre, mas é verdade. Quando nós pensamos em influências boas ou não tão boas sobre nós, tudo trará aprendizado, então isso significa que é acréscimo, então é positivo. Então, se nós pensarmos que o Consolador é a ideia de uma prática, de uma ferramenta, de uma atuação deste plano espiritual junto ao plano material para este crescimento coletivo, tudo faz sentido. E por que seria o Espiritismo? Por que seria? Porque vamos dizer que dentro do contexto de Jesus para cá, o Espiritismo, ele foi o mais diferente. Vamos botar dessa forma? Que o Espiritismo foi o mais diferente? Foi aquilo que trouxe efetivamente uma revelação para aqueles que tomaram conhecimento dela? Porque todos os outros que já existiam. Tudo que veio de Jesus veio com base naquilo que ele já tinha falado. E, de repente, o Espiritismo, ele trouxe uma revelação, tendo como base tudo que Jesus nos trouxe, mas, olha a palavra de novo, restabelecendo as coisas. Dando um maior significado a esta vida material, que até então era ela quem estava sendo mais
valorizada para nós, seres encarnados. Quantas vezes nós ouvimos na história, na nossa história de vida, de que quem tinha dinheiro é quem era o agraciado, isso depois de Jesus. Quem tinha dinheiro é quem tinha sido agraciado por Deus e ele teria condições de comprar um terreninho no céu. Olha a N aí. Gente, isso foi depois de Jesus. Ainda entendendo que quem era pobre estava, desculpe essa expressão que eu odeio, mas estava desgraçado por Deus. E quem tinha as riquezas, nascia em berço esplêndido, era o preferido. Depois que Jesus nos trouxe todas as verdades sobre o Pai de misericórdia, amor e perfeição. E aí, precisou-se passar séculos. Em 1800 e bolinhas, se eu não me engano, 1857, se eu não me engano, né? Veio a publicação do Livro dos Espíritos. Lembrando que, coitado do Kardec, não levou um ano só para compilar tudo que ele fez, né? Mas foi 1857, se eu não me engano. Jeane está ali concordando comigo, senão as duas erram. Mas veio a publicação do Livro dos Espíritos e que veio escandalizar muita gente. E que ainda escandaliza. E que ainda está em profunda discussão. E que ainda, dentro de um contexto de muitos anos depois de Jesus, muitos entendimentos que nós tivemos, poucos são seus seguidores. E que aqueles que são os seguidores desta doutrina, desta filosofia, chamada Espiritismo, não estão se tocando que esses seguidores estão ficando idosos, não vou falar velhos, idosos, e que, se nós todos formos, nós não estamos deixando ninguém para trás. Percebe? Por quê? Porque agora o Espiritismo começou a fazer isso, mas antes estava se esquecendo de fazer o quê? Orientar os jovens. E o que adianta ser a terceira revelação se ela não for revelada para a geração futura? Eu só vou pedir para vocês não passarem no direct para mim, porque senão eu tenho que parar de falar para poder ler. Tá bom? Mas eu vou tentar falar o que a pessoa me pediu, tá bom? Mas, Fred, tem alguma coisa? Não? Léo, você quer fazer alguma observação? Ok. Não, pode continuar. Ok. Então, eu vou tentar aqui falar um pouquinho, porque nós estávamos falando sobre a ideia daqueles que não são espíritas, que houve a revelação, mas existem aqueles que não são espíritas e não têm contatos com essas verdades. Gostaria de lembrar o seguinte: se nós temos, e depois eu vou falar sobre o que a pessoa me falou, se nós temos o embasamento, o Espiritismo tem um embasamento nas verdades cristãs,
Porque é isso que acontece. Concordam? Se o Espiritismo ele tem um embasamento nas verdades cristãs, significa que o Espiritismo ele tem algumas revelações, mas ele não foge de algumas outras, aquilo que é falado em outras religiões cristãs. E também, lembrem-se, se a filosofia cristã, vou chamar dessa forma, se o cristianismo ele é uma verdade com base nas verdades divinas, significa dizer que essas outras filosofias, as outras doutrinas que existem também para abraçar aqueles que não são cristãos, também têm bases nessa mesma verdade divina. Então, se vocês observarem, vão lá, leem o budismo, leem o islamismo. Jane, como é que é o nome? Que me fugiu agora, não é Alcorão, não. É Alcorão? Ai, me fugiu. Fala para mim. Pergunta de novo. Como é o nome do livro sagrado do Islã? Isso. Alcorão. É Alcorão. Ou Corão. Alcorão ou Corão. Tá, obrigada. Porque me fugiu a palavra, eu ia falar errado e você me ajudou. Obrigada. Então, o que acontece? Se vocês pegarem essas bases literárias dessas religiões, vocês vão ver que tem a mesma base, gente. E sabe qual é a base das leis divinas? É a resposta mais simples que todos nós podemos dar. É o amor. Todos eles se baseiam no amor. Aquilo que fugir do amor em cada uma dessas religiões, inclusive do cristianismo, porque vocês sabem que o cristianismo, há séculos atrás, perseguiu os muçulmanos. Tudo que fugir do amor, gente, é uma deturpação humana. Mas essas religiões, elas têm tudo de bom e que podem levar cada ser humano que as abraçar, pode levar, sim, a sua salvação. Só que aí vamos entrar no ateu, o coitado do ateu, que até agora não foi mencionado, mas é importante a gente falar sobre ele. Quem é o ateu? Depois de nós pensarmos num ser humano que não nasceu hoje, que já tem vivências após vivências, porque se está hoje vivenciando a sua vida agora, este ateu, ele já vivenciou muitas experiências neste planeta Terra. Já teve muito contato com o cristianismo, já teve muito contato com o budismo, já teve contato com várias coisas, gente, porque nós somos milenários. O ateu, ele não é um espírito ignorante dessas verdades. Ele já teve contato com isso. De duas, uma. Ou o ateu, em razão de suas vivências, se revoltou. Brincadeira, mas eu vou dar esses exemplos. Ele se revoltou e falou o seguinte: quer saber de filosofia nenhuma, porque eu fui muito enganado, papapá, e veio nessa existência como ateu. Então, é aquele espírito rebelde que não quer se vincular a religião nenhuma, porque ele entende que essas religiões são embustes. E ele é ateu. Ou ele é um espírito, por exemplo, que ele pode achar, ele já tem alguns conhecimentos, que ele veio nessa existência como ateu, por exemplo, é tudo exemplo, gente, existem muitos outros, mas ele veio nessa existência como ateu para quê? Para ele efetivamente firmar sua fé. Como assim ateu com fé? Porque, gente, é muito difícil você vivenciar a sua vida sem você ter a base de uma religião, a base de uma filosofia de vida. Quantos de nós falamos aqui que o Espiritismo é consolador? Por quê? Porque ele nos traz base. Como
nós estaríamos diante das nossas dificuldades, das nossas experiências dolorosas, se nós não tivéssemos, teoricamente, todo esse espiritismo na nossa cabeça? O que vocês acham? O ateu, ele precisa confiar em si. Ele precisa confiar, ter fé em si mesmo. O que o ateu não sabe é que ele só está firmando a fé que ele tem no Criador. Porque se ele tem fé em si mesmo, ele tem fé na sua essência. E nós somos essência divina. Mas isso o ateu não sabe. E não importa. Porque se ele estiver vivenciando a vida sem descumprir as leis divinas, ele estará sendo muito mais cristão, budista, islamista do que qualquer um de nós. Ou seja, sem ter qualquer religião, ele vive em essência as verdades divinas. Então, se você vira um ateu que consola os oprimidos, auxilia quem ele, né, pode, é uma pessoa, um companheiro maravilhoso, companheiro que eu falo é de toda a sua roda, né, da sua comunidade. Ele é ateu, graças a Deus. Espero que eu tenha falado o que a pessoa pediu. Fred, alguma pergunta? Gente, o que houve? Eu estou falando tudo e ninguém pergunta mais nada. Eu estou até espantada com vocês, assim. Mas ok. Então, vamos lá. O Antônio falou, Fred, o Antônio falou uma coisa aqui. Falou então. Foi feito um comentário assim: no site Mundo Espírita, o espiritismo de verdade tem 3 posicionamentos. 1 seria o próprio Cristo, 2 seria João Batista e 3, um grupo de espíritos elevados atuando sob a direção de Cristo. Deixa eu só explicar um pouquinho o negócio do porquê eu não ter lido. Eu ia perguntar para o Antônio se era para fazer uma pergunta ou se ele desejaria ler, tá bom? Eu estava digitando para ele agora, tá bom, Antônio? Entendi. Bem, realmente existe uma discussão, vamos botar dessa forma. Existe uma discussão sobre quem é o espírito de verdade, né? Que foi aquele que orientou toda a codificação, orientou Kardec, né? Na formação dos livros e desta filosofia maravilhosa que nós abraçamos. Existe uma discussão. Mas Antônio, você vai me perdoar. Assim. Mas, por exemplo, eu não acredito que seja João Batista, não. Eu não acredito que seja ele, não. Engraçado que eu nunca pensei nele como o espírito da verdade. Eu sempre imaginei que o espírito da verdade ele fosse um espírito de muita luz. Já desconfiei de ser Jesus Cristo. Já desconfiei ter sido ele, né, aquele que estava orientando. Mas depois, lendo um pouco sobre as palavras de Jesus, que também podem ter sido deturpadas, né, deturpadas no sentido de uma interpretação um pouco diferente, mas seguindo um pouco as palavras de Jesus,
Em alguns momentos a gente tem o entendimento de que seria ele, mas em outros momentos a gente tem o entendimento de que ele mandaria outra pessoa, sob uma orientação dele, mas o Espírito da Verdade seria outra pessoa. Eu juro para vocês que isso não importa para mim, não importa, porque sempre, a espiritualidade que nos acompanha sempre nos diz que não importava quem estivesse ao meu lado. O que importava era a mensagem que estava sendo trazida. Eu sempre teria que observar a mensagem trazida. Que esta mensagem que era importante, se ela seguia os entendimentos que nós acreditamos ser aqueles entendimentos cristãos que Jesus nos orientou. Então, assim, eu abraço o Espiritismo porque eu não vejo em nenhum momento, em nenhuma linha, né, da filosofia espírita, algo que descumpra aquilo que eu entendo ter sido as orientações do meu mestre Jesus. Então, para mim, como Jesus prometeu que vinha, então quem veio era competente. Né, Antônio? Ele era competente, então para mim isso já basta. E realmente, na minha concepção, eu vejo que o Espiritismo, como consolador, ele está fazendo um ótimo papel. E eu acredito também, até dentro daquilo que eu falei para vocês, que pode acontecer que depois vem uma quarta, quinta, sexta revelação. Pode ser dentro do Espiritismo, pode ser fora, porque quem não foi espírita talvez precise ter entendimentos, né, fora. Então, eu acho que, para mim, não importa. Eu acho que, para mim, o Espiritismo foi uma revelação importante na minha vida, me consola, então eu entendo que ele é o Consolador. Mas se é o Consolador prometido por Jesus, está fazendo o seu papel. Vocês entendem? Fala, Fred. Não, primeiro foi Leonardo, né? Que levantou a mão. Fala, Léo. Não, mas pode deixar o Fred falar, depois eu falo. Bom. Na verdade, eu não quero falar, não. Eu quero fazer pergunta, Léo. Se você quiser falar, é melhor. Pode. Tá bom. Ele me deixou continuar, né? Pergunta. Você poderia repetir por que acredita não ser João Batista o Espírito da Verdade? Porque nós já tivemos obras de médiuns do meu coração de confiança que já demonstraram que João Batista ele teve as suas existências, depois de ser João Batista, ele teve as suas existências, e o João Batista, na época de Jesus, ele já era uma pessoa muito... Nossa, como é que eu vou dizer? Ele era um profeta, mas ele era humano, ele era extremamente humano, gente. O João Batista, ele era grosseiro, o João Batista precisava ser, né? Ele era aquela pessoa que, se ele tivesse que laçar o boi, né, ele faria. Então, eu acredito que o espírito que teve que orientar, que teve que coordenar todo esse processo a nível mundial, para que tudo fosse catalogado, tudo acontecesse, para que o espiritismo ele fosse, entre aspas, criado, na minha concepção, eu acho que João Batista ele não teria esse cabedal de luz e de entendimento para ele poder ocupar esta função. Para mim, esse espírito de verdade, ele precisaria ser um espírito
iluminado, ele precisaria ser um espírito, vou botar evoluído, sabe? De um cabedal, de um entendimento sobre as verdades divinas muito grande. Por isso, é o meu entendimento. Vamos lá, Fred? Peraí, Então? vamos lá. É engraçado quando você fala do Espírito de verdade, né? Porque muitos acreditam também que o Espírito Santo é um Espírito de verdade, mas assim, só para falar, né? Bom, vamos lá. A pergunta é a seguinte: até onde sabemos, o objetivo do Espiritismo não era se tornar uma religião, e sim uma filosofia de vida. Qual seria a justificativa de, no Brasil, ele ter ganhado esse status de religião? Porque nós somos a pátria do Evangelho. Por isso. Porque em nenhum outro lugar o Espiritismo ele seria abraçado dessa forma tão efetivamente filosófica, tão religiosa, tão intensa. E quando Jesus, isso aí existe em algumas obras, quando Jesus ele viu o que estava acontecendo, né, nos países de primeiro mundo, né, aquilo tudo que estava acontecendo, de uma forma figurada, o que Jesus fez? Pegou a árvore do Evangelho e trouxe para o Brasil. De uma forma figurada, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, o Brasil, ele é a pátria do Evangelho. Se vocês observaram, é um país em que estamos vivenciando ainda, graças a Deus, isso ainda não acabou, mas somos um país em que existe uma tolerância religiosa enorme, em que nós vivemos em paz com todo tipo de filosofia de vida. E o Brasil ele está sustentando essa energia para o mundo hoje. Para o mundo. Somado a todo mundo. Respondi? Léo, você quer falar? Não, o que eu ia perguntar, considerar sobre o que você estava falando antes da pergunta, sobre essa questão do Espírito de verdade, do Consolador, é que acho que um grande ponto, né, a gente comparando ali quando talvez a primeira grande revelação, isso aí é uma ordenação minha particular, né? Talvez assim a maior grande revelação seria quando Moisés trouxe, né, os 10 mandamentos. Aí para mim o segundo marco é a vinda de Jesus. Depois o terceiro, os ensinamentos que foram talvez assim desmistificado essa questão que eu disse do sobrenatural para o natural, que é a doutrina espírita, né? Que Kardec sistematizou. Mas o que eu acho o mais importante e talvez o diferente de Moisés e de Jesus, que não veio personificado em uma pessoa, né? Foi um grupo, né? Ou de espíritos, ou de até o próprio trabalho de Kardec não foi concluído sozinho, teve vários médiuns, a gente vê lá que teve muito, a união de muitos para poder trazer esse Consolador. Então, assim, para mim isso é algo que o torna ainda mais, talvez mais acessível ainda e mais compreensível e mais admirável, porque não foi a verdade trazida apenas por uma única pessoa, e sim por uma obra muito grande. Era só isso que eu queria falar e deixar isso. Mas observe como nós, seres humanos, temos dificuldade de aceitar isso. Por quê? Aceitar que eu estou falando, isso é de você estar falando que não se personificou. Porque, sem querer, a gente acabou personificando Allan Kardec. Sem querer. Sem querer, a gente acaba fazendo isso. Ó, fizemos com Allan Kardec, fizemos com Chico Xavier, estamos fazendo com Divaldo, depois que Chico, não que Divaldo já não fosse, mas depois que o Chico saiu, parece que todo mundo se voltou para o pobre do Divaldo. Então, assim, a gente acaba trazendo, parece que a gente precisa de uma referência material.
E aí a gente acaba colocando as nossas referências mesmo em uma pessoa, duas, três, mas a gente sempre acaba tentando colocar talvez para que a gente ache palpável para nós. Então, sim, eu também concordo com você. E apesar de na codificação, Kardec ter identificado alguns espíritos, não ter identificado todos também tem seus motivos. E não identificar o espírito de verdade também tem o seu motivo. Lembra quando foi falado... Só um minuto, Fred. Lembra quando foi falado, a gente falou há umas reuniões atrás, que às vezes se você vai ter um mentor que é muito conhecido, e o mentor conhece o seu pupilo, ele chega e muda de nome. É mais ou menos isso. Talvez o espírito de verdade precisou não se identificar para que o espiritismo não se perdesse. Tá bom? Fala, Fred. Você pode dar uma reforçada aí na questão do porquê o Brasil é chamado de pátria do Evangelho? Bem, como vamos botar dessa forma, como num ser humano, nós temos, se a gente for ler a nossa aura, não tem aqueles leitores de aura? Se nós formos ler a nossa aura, a gente percebe que em determinados pontos do nosso corpo existe uma concentração energética maior. Então, cérebro, coração, que a gente até chama de centros de força ou chakras. O que seria isso? Todos nós, e aí eu vou dizer, o planeta em si, ele tem uma concentração de energia para determinadas funções, ok? Então, o que acontece? Hoje, se nós pensarmos, a parte muito materializada é aonde? Eu não vou nem mencionar para não haver problema, mas assim, você observa que se você olhar o mundo, você consegue ir lá e colocar aqui, ó, aqui é a parte cerebral, aqui é a parte tal, aqui é a parte tal. Por quê? Porque o mundo ele se identifica nessas energias. Até para que nós possamos aprender, quando a gente reencarna, se eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar a minha emoção, eu não posso ir, por exemplo, para um lugar onde não se cuida da emoção. Eu não posso ir para um lugar onde é cerebral, eu tenho que ir para um lugar que ele é emocional. Então, povo latino é um povo que você trabalha a sua emoção. Você tem que lidar com as suas emoções, porque elas estão o tempo todo ali pipocando. Percebe? Então, quando fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, é porque neste local existe a energia que nós chamaríamos de coração. É um povo amoroso, é um povo que ele é um povo receptivo. Infelizmente, eu vou colocar dessa forma, nesses últimos tempos, o povo brasileiro está se vendo, porque todos nós estamos num processo de desmascararmos, né? Então, o povo brasileiro ele está começando a observar suas intolerâncias, mas ainda assim, mesmo diante das intolerâncias, o povo brasileiro ainda é um povo extremamente amoroso, é um povo extremamente religioso. Então, tentando responder de uma forma muito simples, eu colocaria assim. Então, o Brasil ele é chamado pátria do Evangelho
exatamente por causa disso. Porque nós somos o foco daqueles que necessitam sobremaneira trabalhar suas emoções, sua maturidade espiritual. Porque quero colocar só uma coisa muito clara. Ser pátria do Evangelho, ela não é ocupada por quem já está evoluído espiritualmente. Ser pátria do Evangelho significa que quem vem para cá é para aprender. Ou seja, gente, vamos caminhar, vamos andar, porque nós estamos precisando aprender e aprender muito. Não se iludam. Bater no peito e dizer eu moro na pátria do Evangelho é só dizer, olha, eu moro na pátria do Evangelho porque eu ainda tenho muito a aprender, eu ainda tenho muito a caminhar, eu ainda tenho muita coisa para eu me lapidar e depurar. É isso que significa. Ok? Léo, você quer falar? Depois eu queria dar uma lida aqui num negocinho que eu achei. Fala. Não, é só porque você estava falando em relação do Espírito da Verdade, aí eu só queria... O seu Antônio, ele citou aí uma publicação, e aí nela faz uma citação, como você disse assim, que o Espírito da Verdade não foi revelado, né? Acho que você falou isso, não foi? Foi. E aí, no texto que ele colocou, inclusive tem um texto que fala que é da Revista Espírita, né, de 1862, onde Kardec pergunta a um tarefeiro, né, que já tinha partido do papado espiritual, quem é que ele estava vendo ao redor dele. Aí o engraçado é que ele fala exatamente isso. Ele vê, no texto diz que ele vê Lázaro, vê Erasto, e depois, mais afastado, ele vê o Espírito de Verdade, mas ele não diz quem é, ele fala que vê o Espírito. Então, ou seja, ele, nem no plano espiritual, o pessoal identificava quem era o Espírito de Verdade. Então, eu acho que vai ficar, que o Espírito de Verdade vai ser aquele que mais a gente consegue se conectar com ele. Ele pode ter várias formas. Para um pode ser Jesus, pode ser, enfim, acho que eu entendo dessa forma. Obrigada. Eu achei que eu não tinha... Quando você começou a falar, eu falei assim, essa aí eu não aprendi, né? Eu achei que você fosse falar que alguém disse que era alguém. Aí eu falei assim, isso aí eu não aprendi, foi uma gafe minha, mas ok. Realmente eu nunca vi nas minhas pardas leituras, eu nunca vi nenhuma descrição de quem poderia ser o Espírito da Verdade. A gente só desconfia. Dentro da discussão. A gente fala que é Jesus, mas é só desconfia. Ninguém escreveu ainda, né? Então, a gente só... Bem, Jesus, ele tinha dado uma dica, que ele era a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida, quem sabe, não é? Quem sabe ele não falou muito sobre isso, né? Ok. Gente, eu queria dar meu cabelo todo desarmado. Eu queria só fazer uma pequena leitura, se vocês me permitirem. Ele é do livro Coletâneas do Além, de Chico Xavier, né? Por Emmanuel, no capítulo Evangelização. Eu queria dar uma lidinha, se vocês me permitirem, porque eu achei assim, muito legal o que foi escrito. A missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior, vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre, nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta. Estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura, e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. Que foi aquilo que a gente falou, né? O Fred comentou, somos nós que precisamos agir, somos nós que precisamos estar atentos a tudo aquilo que estamos aprendendo e colocarmos em prática, porque se nós, trabalhadores, e aí eu falo trabalhadores íntimos, abandonarmos o nosso esforço da nossa autolapidação, não adianta você ter uma ferramenta. Não adianta você ter uma ferramenta, colocá-la na gaveta e nunca usar.
não é? E aí ele continua. A grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima. Olha a importância dos evangelhos. Para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras. Olha, para que serve o evangelho para nós? Regenerarmos-nos, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade, na redenção humana, não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação, em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Nada além de humildade. Se nós não colocarmos em prática o que estamos aprendendo com Jesus, tudo o que o Espiritismo trouxe vai para o ralo. E de consolador ele não vai ter nada. Terminando, resumindo, somos compelidos a concluir que, em Espiritismo, não basta crer, ou preciso renovar-se. Não basta apreender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com o Cristo. Agir, colocar em ação, sermos cristãos efetivamente. E aí eu vou colocar aqui, finalizando, eu vou colocar aqui algo que o Arthur Valadares, ele é um jovem estudante, um palestrante fantástico, procurem por ele no YouTube, ele é muito bom. Imagino quando ele estiver mais velho, Nossa Senhora da Penha, porque ele é muito bom como palestrante. Ele falou o seguinte: explicar-se consolando, consolar o coração explicando. Acho que isso é um bom resumo para o Espiritismo Consolador. Terminei. Eu espero, meus amigos, que a gente possa ter aprendido juntos hoje, porque as perguntas foram bastante interessantes, até para eu raciocinar. Eu agradeço muito ao Fred, ao Léo, por estarem, né, me ajudando hoje nessa palestra. Vou puxar a orelha de todo mundo, porque ninguém fez muita pergunta hoje. Não pode, tem que perguntar, por favor. Ok? E eu espero, gente, sinceramente, que nós possamos aproveitar muito este curso, porque ele vai ser um curso muito gostoso. A gente vai aprender muito juntos. Mas hoje, a minha proposta é que vocês possam parar um pouquinho e pensar nessa filosofia que vocês resolveram abraçar como de vocês, enxergá-la do porquê dela ser consoladora, né? Dentro de um contexto da prática da vida, dentro de um contexto de teoria para vocês. E eu espero que, da mesma forma que cada um de nós hoje consegue enxergar um pouquinho das experiências dolorosas da vida, justiça divina, que nós possamos, mais e mais, nos ver aptos a, caminhando, nos lapidarmos a cada momento, acreditando piamente que o Pai nos ama, nos vê como iguais e que nós estamos somente num processo de depuração. Obrigada a todos. Senhor Jesus, agradeço humildemente, Jesus, pela sua promessa. E agradeço humildemente, Jesus, por tê-la encontrado.
por hoje poder vivenciar esta filosofia que, para mim, é uma revelação e que me revela a cada dia, dentro das verdades divinas, aquilo que me traz o verdadeiro consolo, levando-me sempre a agir conforme o que eu estou aprendendo. Quero ser ativa no meu processo de crescimento e quero ser ativa no processo de crescimento do outro que se abrir para as minhas verdades e para as suas verdades, segundo o seu querer. Jesus, amado irmão, Mestre Divino, continue nos abençoando e iluminando, que é o que nós mais desejamos. Assim seja.